Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 3. Na peça isolada, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e objetou. Após a desencarnação, nos achamos na segunda fase da própria existência e ninguém na Terra imagina as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio na prece, estudos das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos felizes o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo na arena doméstica, que suponhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial do meu caso, a didática é outra. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensaiamos com a cabeça. Ou seja, é muito mais fácil falar, né? Como diz na teoria, a prática é outra, né? Avalie que me encontro nessa casa em serviço apenas há 20 dias e já recebi tanta punhalada na alma que não fossem as necessidades da minha filha, teria fugido incontinente. Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro. Bilontra, patife, espertalhão, fanfarrão, despodorado, e aí vai, porque tem umas reticências aqui, né? Sim, tentei cortar as doloridas alegações. Comentei breve a excelência do esquecimento de todo o mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. Neve sorriu, meio desconsolado, e acrescentou: compreendo que você se refere à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem. E creia, de minha parte, farei quanto puder para não o esquecer. Porém, agora, por favor, tolere as minhas considerações talvez descabidas. A medicina é ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dissecar os cadáveres. Endereçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se noutro alguém e continuou: saiba você que na quinta noite da minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde eu encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que deixou em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa, em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer. Os dois unidos como marido e mulher, champanhe correndo e música lasciva. Entidades perturbadoras e perturbadas, unidas no corpo dos bailarinos, enquanto outras iam e vinham, se inclinando sobre taças, cujo conteúdo lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas em coleios esquisitos, movimentos sinuosos em zigue-zague, serpenteando, né? Vampiros articulavam trejeitos, completando em sentido menos digno os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente. Então, aqui ele descreve uma casa noturna com detalhes que não vemos, né? Nós não vemos os vampiros. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços, um do outro. Recordei minha filha doente e me revoltei. Súbito desespero se apossou de mim.
Minha razão escurecida oscilou, pois cheguei a justificar de relance a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho que eu fui e o homem renovado que aspiro a ser digladiavam em minhas fibras recônditas. Fez numa pausa, rearticulando os pensamentos, e continuou. Tinha visto apavorado em outro tempo aqueles que se animalizavam depois da morte, nos lares que haviam sido reduto à sua felicidade, a se precipitarem violentos sobre os entes amados que desertavam da sua afeição. Trabalhou entusiasmado em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-los e modificá-los para o bem, a fazer sentir que suas lutas morais depois da desencarnação também se erigiriam em penosas herança para todos aqueles com os quais se desarmonizavam. Advertia-os de que o túmulo esperava também quantos na terra sonegavam lealdade e ternura, e muitas vezes procurava acalmá-los para a retirada benéfica. Mas ali, imprudentemente incomodado contra a insensibilidade do homem que desposou minha filha querida, me vi chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. O amigo fez ligeiro intervalo, enxugou as lágrimas que corriam no seu rosto ao evocar a própria inconformação e completou a frase acrescentando: mas não pude. Tomado de cólera irreprimível, avancei como fera desacorrentada e irrefletidamente esmurrei sua face. Ele se deixou cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob o impacto de súbita lipotimia, perda de consciência, um desmaio. Em seguida, me dispunha a torcer o seu corpo em meus braços rijos, entretanto, não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou, desarmando o meu íntimo. Não mostrava sinais exteriores de elevação. Aliás, parecia tão profundamente humana quanto nós mesmos. Apenas se diferenciava através do músculo distintivo luminoso que brilhava palidamente no seu peito como joia rara a emitir discreta radiação. Afagou de leve minha cabeça e me induziu à serenidade. Então, né, gente? Ele, um espírito trabalhando no bem, em favor de tantos. Como ele disse, falar é fácil, fazer é que são elas, né? Ele não conseguiu ser nobre como seria com um desconhecido. Aliás, deve ter enfrentado várias situações parecidas, de forma correta, né, dentro do cristianismo, ou seja, respeitando a evolução do semelhante, entendendo que a pessoa está precisando de auxílio para crescer, mas quando a mesma situação foi com um ente querido, ele partiu para a agressão e precisou de alguém para, digamos assim, acordá-lo para a realidade. E aí a gente percebe, né? Nunca estamos sozinhos. Se a gente merece e ele está merecendo, né? E ele está querendo ajudar, ele está em missão de ajuda, então o auxílio vem, né? E aí ele continua. Envergonhado, a olhei constrangido. A dama, inesperada, não me censurou, nem fez qualquer alusão, referência ao meu gesto infeliz. Ao invés, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto nós próprios. E acabou me convidando a sair do recinto para acompanhá-la até ao quarto da enferma. Ou seja,
Ela o acalmou com suas energias, conscientizou de que sua filha estava precisando dele. Claro que ele seria mais útil ajudando a filha do que baixando o padrão vibratório, entrando em sintonia com o genro. Claro que ele teve merecimento para receber essa ajuda, né? Caso contrário, ele continuaria ali. Olha como é difícil nos mantermos em elevação. E ele continua. Atendi sem relutância. E porque a gentil interventora no trajeto somente se referiu aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desvarios da casa que estávamos deixando, procurei me reprimir para cogitar exclusivamente ao socorro da filha em necessidade. Então, ela não julgou o desequilíbrio dele, nem o baixo padrão do local onde eles estavam. Quem vai ajudar, simplesmente ajuda, não critica. A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se delicada, e depois disso não a vi mais. Mas, ainda agora, me lembro dela positivamente intrigado. Ensaiava algumas observações reconfortantes, lembrando minha experiência, quando Neves, interpretando os meus pensamentos, perguntou depois de longa pausa: Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis? Recordei emocionadamente as primeiras impressões que haviam transtornado minha sensibilidade após a desencarnação. Reconstituí na memória todas as telas em que me surpreendi desanimado, excitado, dilacerado, vencido. As transformações domésticas, os empecilhos familiares, os impositivos da luta humana e as sugestões da natureza física que haviam alterado minha esposa e os filhos na terra, quando se reconheceram sem a minha presença direta, retornaram ao meu coração. Me senti mais estreitamente ligado ao meu interlocutor, assimilando o seu torturado influxo mental. E comentei: sim, meu amigo, atravessada a grande barreira, os meus problemas a princípio foram enormes. Entretanto, não foi possível desabafar-me. Cavalheiro maduro e simpático penetrou o recinto, compreensivelmente sem nos perceber. Neves, contrafeito, indicou-o, explicando-me: É Nemésio, meu genro. O recém-chegado se olhou atentamente em espelho próximo, repassou o lenço alvo sobre a testa suada e, quando reajustava a gravata bem posta, escutou prolongado suspiro. Lançou-se incontinente para a câmara contígua e os seguimos. Marina veio recebê-lo com amável sorriso, conduzindo-o à cabeceira da senhora, que passou a olhá-lo entre confortada e abatida. Dona Beatriz estendeu a mão descarnada que o marido beijou, trocando com ela enternecido olhar. Nemésio se acomodou ao lado dos travesseiros, fazendo perguntas carinhosas, ao mesmo tempo que alisava sua descuidada cabeleira. A doente pronunciou algumas palavras breves, diligenciando agradá-lo, e ajuntou: Nemésio, você me perdoará se volto ao acaso de Olímpia? A pobre criatura perdeu a casa quase que totalmente. É necessário que você lhe garanta abrigo seguro. Penso nela com os filhos ao desamparo. Tire-me dessa aflição. O interpelado mostrou profunda emotividade e respondeu cortês: Beatriz, não há dúvida alguma. Já enviei um amigo construtor experiente ao local. Não se preocupe, tudo faremos sem qualquer sacrifício. Questão de tempo.
Receio partir de uma hora para outra. Partir para onde? Nemésio acariciou sua fronte descolorida, deu um sorriso amargo e prosseguiu. Enquanto você estiver em tratamento, nossas viagens estão suspensas. Não é hora de São Lourenço. Minha estação curativa será outra. Não me fale em pessimismo, ora, ora. Onde a primavera de nossa casa? Você anda esquecida de que nos ensinou a colocar alegria em tudo? Largue os ares sombrios. Ainda ontem ouvi nosso médico. Você entrará em convalescença já já. Amanhã tomarei providências definitivas para que o barraco seja levantado. Você estará restabelecido em breve e ambos iremos ao primeiro café em casa de nossa Olímpia. Dona Beatriz, diante do seu carinho, pareceu se reanimar. Abriu a boca num sorriso largo, que me pareceu uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com um gracioso gesto. Na face amarelada cintilaram raios de confiança. Experimentando-se mentalmente renovada, a enferma acreditou no reerguimento do corpo físico e desejou viver por muito tempo ainda no aconchego familiar. Manifestando o próprio reconforto, solicitou de Marina uma xícara de leite. A enfermeira atendeu comovida e, enquanto a doente sorvia o líquido gole a gole, refleti na bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentou noutras cores. O pensamento de Nemésio nos revelou até ali claro e puro. Trazia a Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo, a ternura de um pai. Então, aqui, André não conseguiu entender como Neves passou para ele uma realidade tão diferente daquela que eles estavam presenciando, né? Carinho sincero, porque ele penetra o pensamento da pessoa, não é como a gente que só vê por fora, né? Então, ele estava vendo carinho sincero para com a esposa, coração bondoso de quem estava preocupado com as pessoas amigas. Não dava para entender, né? Neves endereçava-me estranho olhar, como se estivesse, tanto quanto eu, defrontando por indizível assombro. Alguns momentos escoaram-se rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se desdobrou à nossa vista. Nemésio se levantou rente ao leito e, por trás da cabeceira alteada, estendeu a Marina, que se mantinha do lado oposto, a mão grossa e peluda, a que ela entregou a mão alva e leve. O marido passou, então, a falar brandas palavras para a esposa satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem que pouco a pouco se desinibia através do olhar brejeiro. Contemplei Nemésio admirado. Agora seus pensamentos se alteravam, que me pareceram então incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele nos inspirava. Voltei-me instintivamente para Neves e ele, indicando-me as 2 mãos que se acariciavam uma à outra, exclamou para mim: esse homem é um enigma. Todos nós somos enigmas, né? Por isso a necessidade do orar e vigiar. Neves, que está há tantos anos ajudando as pessoas, se desequilibra. Nemésio, que é sincero em seus carinhos e atenções com a esposa, tem pensamentos impróprios com relação à menina, né, a Marina. Vamos observar que eles, André e Neves, estão vendo não o que sai da boca do Nemésio, mas o que sai do coração.
Por isso que parece que eles não estão entendendo, né? Por isso a expressão enigma. E principalmente nós precisamos entender que André não está julgando. Ele se propôs a ajudar Neves, lembra? O objetivo dele é entender o que está acontecendo para ajudar. Como sabemos, né? Deus não desampara ninguém, certo? Deus não desampara ninguém. Nesse capítulo, né? Já vimos que alguém veio em socorro a Neves, né? Veio, socorreu, foi embora, não se fala mais, mas houve um socorro na hora necessária. Quando ele se desequilibrou e o tirou daquela vibração, né? O tirou instantaneamente, porque ele poderia sair, mas ia demorar, ia complicar todo o caso. Mas ele foi tirado imediatamente daquelas vibrações para continuar no seu objetivo, né? E aí, e também nós temos o André, né? Com o propósito de ajudá-lo, tá certo? Então tá. Então vamos aguardar o próximo capítulo, né? O desenrolar dessa história. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.